Seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Aqui é só o começo. Olá, meu amigo, seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Eu sou o Lucas Antônio e nós vamos para o 7º tema dessa temporada e o último. Depois nós vamos entrar agora em uma nova temática nessa nova semana, ok? Então, se você está ouvindo agora o último episódio, você pode voltar aí 6 episódios atrás e ouvir toda a série Tempestade, tá certo? E o texto de hoje, o tema é esperança e o texto está em Atos 27, do 13 ao 44, nós vamos entender uma história, mas eu quero pedir para que você leia aí na sua casa. Você pode dar um pause aqui e ler a história para depois ouvir a meditação. Vou te esperar, pode apertar o pause. Voltou, não é? Muito bem. Eu vou ler o texto de Atos 27, o verso 20. Atos capítulo 27, o verso 20, que diz assim: Quando nem o sol nem as estrelas apareceram por muitos dias e a tempestade continuou furiosa, finalmente desistimos de toda esperança de sermos salvos. É até interessante lermos esse texto, você leu aí durante toda essa história, e diz que eles perderam as esperanças em um certo momento. Quero pensar com você um pouco sobre quando começou a pandemia da Covid-19. Eu lembro que eu estava viajando e numa viagem saiu a notícia de que tudo iria parar, ia ficar em quarentena. E eu estava numa viagem e não consegui pegar o voo cancelado e a gente ficou com medo de perder a oportunidade de chegar em casa cedo para ficar quietinho enquanto essa pandemia passasse. Quando a gente olha para essas questões marítimas, que a gente vem falando disso esses dias, também existia muitas dúvidas sobre a possibilidade desses marinheiros voltarem para casa. Existiam longos atrasos, contratos estendidos, requisitos de quarentena pesavam muito, e a pura incerteza de quando tudo poderia acabar causava uma angústia mental. Todo mundo passou por isso. Enfrentar uma tempestade pode ser bastante difícil. Você já enfrentou algumas e sabe me dizer se é difícil ou não. Mas quando as pessoas enfrentam a possibilidade de que a tempestade não passe, elas correm o risco de perder toda a esperança, como a gente viu aí no texto. A história aí em Atos 27 descreve o apóstolo Paulo viajando para Roma como um prisioneiro em um navio. E o mau tempo no mar poderia ser esperado por alguns dias de cada vez, mas neste caso o navio foi pego por uma tempestade que vinha ocorrendo há algumas semanas. Sem ver o sol ou as estrelas, os marinheiros não conseguiam nem adivinhar a posição de sua embarcação. A tripulação e os passageiros devem ter se sentido maltratados e espancados pelas forças das águas. O texto diz que eles pararam de comer e muitos perderam a esperança e estavam prontos para morrer. Mas Deus é poderoso, você leu a história. Deus envia uma ajuda para que todos ali, em uma mensagem através de Paulo. Deus graciosamente lhe deu a vida de todos os que navegavam com você. Eles logo naufragaram, mas todos conseguiram chegar à costa com segurança. A tempestade acabou e Deus estava dirigindo a situação, mesmo quando eles haviam perdido a esperança humana. Eu acredito que você já deve ter perdido a esperança em algum momento da sua vida. Alguma situação apareceu, uma surpresa já aconteceu comigo. Algumas outras vezes eu estava esperando, tentando resolver a tempestade, acalmar a tempestade e não consegui. Em outros momentos a tempestade foi posta em cima de mim, em outros eu causei a tempestade e por aí vai. Nós estamos no mundo onde essas coisas acontecem. E na maioria delas, se não em todas, a gente chega no momento que a gente quer resolver pelas próprias forças e a gente
começa a perceber que não vai se resolver e a gente perde a esperança. Esses marinheiros tiveram essa dificuldade. Enquanto eles, por serem o seu ambiente, o seu local, eles acreditavam que podiam dominar aquilo ali. Mas a tempestade era muito forte e eles perderam as esperanças. Na nossa vida a gente acha que pode consertar todas as coisas, dar conta de tudo. E aí quando a gente menos espera, a gente já perdeu as esperanças. Mas essa meditação, essa reflexão hoje é para que você possa colocar as suas esperanças não nas coisas, não nas pessoas, mas colocar a sua esperança em Cristo Jesus. Porque Ele tem uma saída, Ele continua no controle e Ele não desistiu de você. Por mais que as pessoas possam te cancelar, por mais que as pessoas possam te maltratar, por mais que a tempestade seja forte, Deus, Ele continua te amando. Deus, Ele continua te levantando e Ele não desistiu de você. Ele precisa de você para ganhar outras pessoas. E enquanto você ganha outras pessoas para Jesus, Ele ganha você também. E é bonito isso, porque o Evangelho é literalmente olhar aquilo que Deus faz na minha vida, aceitar o que Ele faz, aceitar o sacrifício, aceitar a salvação e então agora ser enviado para levar esse alento, essa esperança para outras pessoas. Nós terminamos e é maravilhoso poder entender que as tempestades virão, mas Cristo não mudou de ideia ao nosso respeito. Que você possa soltar o leme e entregar nas mãos de Jesus. Que você possa nesse momento entregar os problemas nas mãos de Jesus. E ter a certeza de que Ele está cuidando de tudo. É por isso que eu quero orar mais uma vez com você. Querido Pai, quantas vezes nós desanimamos, nos desesperamos e perdemos as esperanças. E isso acontece porque nós acreditamos que conseguimos, a gente luta, a gente vai e chega um momento que a tempestade é tão forte que a gente não vê saída. É aí então que olhamos para Ti. É aí então quando a gente usa todos os recursos e esquecemos de colocar o Senhor em primeiro lugar, como o primeiro recurso, mas não. Nós colocamos como o último e mesmo assim, Pai, o Senhor tem guiado, tem nos tirado dessas tempestades, tem estado conosco nessas tempestades. E é por isso que nós louvamos o Teu nome nesse momento. Meu amigo está aí ouvindo esse áudio, lendo essa meditação. O Senhor sabe o que está acontecendo com a vida dele, sabe também o que está acontecendo com a minha. Nós dois aqui queremos entregar nosso coração a Ti, tendo a certeza de que o Senhor, Pai, pode operar mais uma vez o milagre. Abra nossos olhos, Senhor, para ver a Tua salvação, para ver o Teu livramento, para que possamos ser testemunhas para as pessoas que ainda não Te conhecem. Ó Deus, nós entregamos a Ti o que temos, crentes nos Teus milagres. Não há méritos em nós, mas nós fazemos essa oração e ela vai escrita com sangue no nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe. Que você possa ter um dia maravilhoso. E se você quiser, você pode compartilhar esse áudio para alguém que está passando por uma tribulação, uma tempestade e está perdendo as esperanças e com certeza ela encontrará Jesus nesses áudios. Essa é a minha oração. Que Deus te abençoe. A gente se vê na próxima temporada. Um grande abraço.